Prontinho. Vamos lá. Não, ingressando. Não ingressando. Bom dia, meus amores. Estão me ouvindo alto e claro? Bom dia, senhora. Tudo bem com vocês? Bom dia, dona moça. Ixi, ó, não tá aparecendo as fotos. Xiii. O pessoal não quer mostrar a cara hoje? O que tá acontecendo? Hã? O que deu, pessoal? Nossa, tem um monte para admitir aqui. Vamos lá. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem legalzinho aí? Opa, fechou. Tudo certo? Tudo certo. Deixa eu só fechar a porta aqui, senão eu vou atrapalhar meus colegas aqui. E aí, galerinha, pode ir pá, é nóis, professor Douglas com mais uma aulinha de história para vocês. Que saudade que eu tô da sala de aula, gente. Vocês não têm noção. Saudades da sala de aula, você acha? Eu achei que nunca ia falar isso. Nossa, ideia, meu irmão. Vamos lá, deixa só o pessoal terminando aí de entrar aí, daí a gente já vai começar a nossa aulinha de hoje. Bom dia, Tro. Bom dia, Júlia. Bom dia, professor. Bom dia, já não tô vendo quem que falou bom dia, só a Júlia já tava bem no meu rumo aqui, né? Bom dia, Celina. Bom dia. Bom dia. Aí, acho que deu, né? Quantas pessoas participaram da primeira aula? Mais de 14? 17. Então tem alguns aí para entrar ainda. Aí, ó. Mais um. 15. Nem sei porque que veio essa música na minha cabeça, que era Roberto Carlos, tá de brincadeira, né, professor? Roberto Carlos, essa hora da manhã, mano. Eu nem gosto do Roberto Carlos, gente, nem sei porque que eu cantei. Desculpa, tá? Pronto? Vamos começar a aulinha? Tá tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hã? De boa? De boa? De boa. De buenas? Pronto. Tinha preparado uns tópicos para vocês em casa, mas enfim, esqueci. Não tem problema. A gente dá-lhe que dá-lhe, com os dois pés. Pronto? Vamos lá? Vamos. Então agora todo mundo que está com o microfone ativado, desativem o microfone. Prestem atenção e se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo que eu vou aplicar agora, pode abrir o microfone. Não é microfone, microfone, professor. É até mais difícil falar, gente. O microfone, desligue aí. Mas quem tiver alguma pergunta pode abrir, não tem problema. A nossa aulinha ao vivo é para isso mesmo, tá? Nós falamos, só para vocês entenderem, dos hebreus. Nós falamos dos fenícios. E agora nós estamos falando de quem? Dos persas. Isso mesmo, eu faço leitura labial, tá? Ana, pode fazer que eu estou fazendo a leitura labial aqui. Os persas, tá? Nós começamos uma aulinha sobre os persas. Pessoal, vou deixar só um pouquinho assim, porque meu cabelo não está aparecendo e eu não gosto que ele não apareça no vídeo, vocês sabem disso. E hoje eu estou gravando bonitinho. Nossa, professor, até cansou nesse comecinho aí. Os persas, tá?
Nós vimos ali, eu já dei uma aulinha introdução sobre os persas, tá? Nós vimos que a princípio eram dois povos. Não dá para falar dos persas sem falar dos medos. Medos, professor, é isso mesmo? Não é medos? Não, porque não tem acento, né, gente? É os medos e os persas. Eram dois povos que viviam em conflito, viviam em guerra entre si ali. Até que o que acontece? Vem um rei, uma figura muito importante, isso tudo eu já falei, eu só estou dando uma revisada, que é Ciro, tá? Até então não era Ciro o Grande, vocês vão entender depois o porquê que ele ganhou esse apelido de Ciro o Grande, e ele acaba se casando com a filha do rei dos Medos, e aí acontece a unificação desses dois povos, gente, Medos e Persas, e agora eles se tornam um povo só, que são os persas, não tem mais os Medos, porque unificou esses dois povos, e agora é um só. Ciro começa um projeto de ampliar o reino persa, ele começa a conquistar vários territórios próximos ali da Pérsia, né? Ele começa esse projeto de conquista desses novos territórios, e a estratégia dele era muito boa, tá? Então, através dessas conquistas e de ampliar o reino persa, que ele ganha esse apelido de Ciro o Grande. Nossa, professor, no videozinho você fez uma piadinha tão sem graça, meu. Ciro o Grande, porque ele tinha 2 metros de altura, não tem nada a ver, gente. Normalmente, quando era atribuído esses apelidos, Ciro o Grande, Alexandre o Grande, era através das grandes conquistas desses reis ou desses homens importantes da história. Então, Ciro ganhou esse apelido devido as suas conquistas em relação ao reino persa. Depois vem outro sucessor, ele morre, vem Cambises, só que Cambises a gente não vai falar dele. Ele continuou o projeto de Ciro? Continuou, mas a gente vai focar mais em Dário I, porque é onde a história dos persas acaba desenrolando bem mais. Dário I, depois vem Dário II, que também é uma orelha seca, um Zé Ruela, enfim, mas é do Dário I que a gente vai falar, e não nem do Cambises, nem do Dário II. Ciro morre, vem Cambises, morre também, e agora Dário I assume o Império Persa. Só que quando ele assume o Império está gigantesco, ele está numa proporção assim que está difícil de administrar todo esse império. Então ele vem com algumas estratégias bem legais. Primeiro, era a mesma estratégia que Ciro usava. Os povos que eles conquistavam, como eram vários povos, de diferentes culturas, diferentes religiões e tudo mais, o que Dário faz? Ele deixa esses povos manterem a sua cultura nesses territórios onde eles conquistaram, deixa eles manterem a sua religião, ele não impõe uma religião para esses povos, e com isso ele vai evitar o quê? Revoltas. Até aqui todo mundo está me ouvindo bem aí, né? Isso eu só estou revisando. Com isso ele vai evitar revoltas, tá? Em relação a esses povos conquistados. Só que mesmo assim ainda estava difícil de administrar. 2 coisas ele faz. Ele divide o Império Persa em várias partes. Essas partes são chamadas de satrápias. Gravem bem isso, porque isso é conteúdo de uma atividade valendo nota. Satrápias. Ele divide o Império Persa em satrápias, e cada satrápia ele vai colocar um satrapa para administrar. O nome do território era satrápia, e o nome da pessoa que administrava era satrapa. Satrápia e satrapa, só tira o izinho aí, tá? Era a pessoa que administrava a satrápia. E mesmo assim ainda ele queria que ficasse mais eficaz a sua administração, a sua gestão. Então ele constrói uma estrada que dividia o reino persa bem no meio, tá? E essa estrada tinha mais de 2.000 quilômetros de extensão. Pensa bem, gente, para a época, uma estrada em linha reta com mais de 2.000 quilômetros de extensão. Quase que cortava o Brasil, né? Essa estrada em linha reta. Então, assim ficava mais fácil dele administrar, né? E dele fazer uma boa gestão ali no Império Persa. Sem contar que nós falamos na aula passada, no videozinho, para quem assistiu, que não sei se foram todos, espero que sim, mas ele faz o primeiro sistema de correios, né? O primeiro ali inventado.
E eu falei na aula para vocês como que era esse sistema. Bem legal, bem interessante. Vocês lembram? Cortando a estrada, postos com mensageiros, pronto, de tantos em tantos quilômetros. Eles faziam mais ou menos uma média ali de quando que o cavalo ia cansar, levando num ritmo bem acelerado. Era mais ou menos ali que eles tinham os postos ali. Então, eu falei para vocês já, eles entregavam uma mensagem, tipo assim, o rei precisa entregar uma mensagem lá na última, satrápia lá, a 2.000 quilômetros de distância. Ou ele precisa receber uma mensagem de lá, tanto faz. Ele entregava a mensagem para o cara de cavalo, mensageiro, e ele saía em disparado. Isso nós já falamos no vídeo. Quando o cavalo estava bem cansado, já tinha outro posto ali, que ele parava, entregava a mensagem para o outro mensageiro, e dali, até chegar no destino. Isso era muito rápido, gente, para a época. Era muito eficaz. Eles não tinham carros, eles não tinham um meio de transporte rápido, avião ou alguma coisa assim. Então, era a forma mais eficaz e rápida que eles encontraram, e uma forma inteligente, né, gente? Se a gente parar para pensar, para a época, a gente está falando de idade antiga, a gente não está falando de idade média, a gente não está falando de idade moderna, a gente não está falando de idade contemporânea, a gente está falando de idade antiga, um período depois da pré-história, gente, milhares de anos atrás, tá? A gente está falando de um povo que viveu lá antes de Cristo. Então, para a época foi uma coisa muito inteligente, tá? Então, dessa forma ele conseguiu fazer com que, ficasse uma gestão bem eficaz. E aí entra a religião também dos persas. Mas eles tinham uma religião, professor. Qual era a religião dos persas? Zoroastrismo. Olha que palavra difícil, gente. Zoroastrismo. Professor, por que zoroastrismo? Por que esse é o nome da religião? Porque o nome do profeta dos persas era Zoroastro, por isso zoroastrismo. Professor, como que era mais ou menos essa religião dos persas? Nós temos essa dúvida. Gente, até aqui tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone aí e dele que dele. Não? Você não, falar? Não, tranquilo. Fala. De buenas. Beleza. De duas uma, eu sempre falo isso. Ou está muito bem explicado, ou ninguém está nem aí pro professor. Tá só a fotinha ali no celular. Colocaram uma foto ali, ó. Não mexe um músculo no corpo. Vai ver a pessoa tá lá jogando videogame ou dormindo, ó. Acaba a reunião, eu já tchau pessoal, e a pessoa aqui, ó. Mas enfim. Então, como que era essa religião mais ou menos, professor, dos persas? A gente precisa saber como é que era e tal. Gente, eu acredito ainda que o monoteísmo foi muito influenciado pelo zoroastrismo também. Sabe por quê? Era basicamente como se fosse o cristianismo. Existia o bem, existia o mal, e essas duas forças opostas lutavam entre si. Só que a única diferença é até que um dia essas forças acabam que se unindo. Eles achavam que não tinha sentido essa luta, não tinha sentido esse duelo entre as duas partes, e eles acabam se unindo e acaba ficando mais fácil de administrar toda a terra, todo o universo, porque eles são deuses, né? Mas existiam duas forças opostas, o bem e o mal, que sempre estavam lutando entre si. Professor, qual que era o nome do Deus do bem e do Deus do mal? Não vou falar agora porque eu não lembro, mas eu também não sou obrigado a lembrar de tudo. Mas enfim, né? Pesquisem o nome dos deuses dos persas, enfim. Não precisa não, Ana. Não precisa anotar não. Só se quiser, para depois falar na aula, professor, eu achei aqui, ó, e o nome era esse e esse. Aí é legal porque acrescenta na nossa aula, principalmente de hoje. Quem quiser já procurar aí, já fique à vontade para isso. Gente, os persas, eles se tornaram tão grandes, o Império Persa ficou tão gigante, que essa história eu vou contar duas vezes. Eu vou contar quando eu falar dos gregos, e eu vou contar agora falando dos persas. E eu já até dei um feedbackzinho ali na nossa aula de vídeo, que eles ficaram tão grandes que o alvo deles, de conquista, quem eles queriam realmente conquistar, eram os gregos, tá? Que era uma civilização também muito importante na Idade Antiga, uma das mais importantes. Os gregos só acabam perdendo essa influência depois que os romanos vêm. Nossa, tá uma barulheira, vocês estão conseguindo escutar ou não?
Tá uma bateção aí ou não? Mas está dando para escutar legal minha voz? Não está atrapalhando? Não. Alta, linda e clara. Beleza, então. E agora? Desculpa, nossa, acho que até atrapalhei os meus colegas do lado aqui. Desculpa o meu agudo aí, tá, gente? Desculpa esse meu falsete. Mas, enfim. E aí, o objetivo dos persas sempre foi conquistar os gregos. Gente, só que tinha um problema aí. Os persas não podiam com os gregos. Lógico que assim, a Grécia, vocês não estudaram a Grécia. Lógico que estudaram lá no fundamental, mas muitos nem vão lembrar do que eu vou falar agora. A Grécia era um reino, só que todo fragmentado. Várias cidades-estados que muitas das vezes até brigavam entre si. Pô, tá de brinks, né, mano? Essa barulheira. Que até guerreavam entre si. Porém, quando era uma ameaça externa vinda para a Grécia, eles se juntavam. Essas cidades-estados acabavam se juntando para lutar contra essa ameaça externa. Nossa, vocês estão escutando, gente? E aí o que acontece? Teve um dos reis persas aí, que ele teve a brilhante ideia, porque o que dividia a Grécia dos persas era um rio. Então até que eles atravessassem esse rio, os persas ali já dava tempo de se organizar, de tudo, e eles sempre estavam ligados ali no rio. O que acontece? Os persas, da noite para o dia, gente, uma coisa assim, foi uma obra que não tem explicação. Eles constroem uma ponte suspensa, tá, nesse rio, e ele começa a atravessar todo o exército persa. Uns falam em 10.000 soldados, e outros historiadores falam em até 30.000 soldados, tá? Então, mas vamos colocar de 10 a 30, um número bem próximo, gente, de 10 a 30 mil, bem ali, 10 a 30, e eles acabam que atravessando essa ponte, e queriam conquistar os gregos. Conseguiriam, se não fosse a ação de um desses povos, de uma dessas cidades-estados gregas, que nós já falamos em outra aula, e que vocês já assistiram filmes em relação a ela. Que qual é, professor, mesmo, que eu não estou recordando, não estou lembrando? 300, aquele episódio dos 300 soldados gregos, espartanos para ser mais específico, que lutaram contra os persas. Já falei na outra aula dos memes que já tem, do filme. O filme, a maioria assistiu o filme, foi muito legal. Leônidas, né, o general ali que estava comandando o exército espartano. E o meme viralizou também, né, gente? Aquela coisa. Mas quanto mesmo, Leônidas? Fala 300, aquela coisa toda, né? 300? Um pouco mais. Esse meme viralizou, né, gente? Enfim, até chegar ali. Qual é o nome do filme, Tro? Hã? Qual é o nome do filme? O nome do filme é 300. Muito bom, 300. por sinal. É meio violento, assim, gente. Para quem não gosta muito de violência, o filme é meio violento. Mas conta essa história desses 300 soldados espartanos que lutaram contra 10.000 persas. E se a gente parar para pensar, gente, pô, professor, os 300 espartanos ganharam dos 10.000 persas? Não, morreram todos, gente. Não sobrou um espartano para contar a história. Mas então como é que sabe, então? Se não sobrou um para contar a história, professor, como é que a gente sabe, então? Lógico que outras pessoas que acompanharam acabaram relatando essa história, né, gente? Outros gregos, outros que não participaram da batalha, mas eles sabiam do ocorrido, porque foi um ato heróico. Esses 300 espartanos, a missão deles, tinha uma estrada por onde os persas estavam passando, e a missão dos espartanos era segurar os persas até que as cidades-estados, os exércitos ali se organizassem, se unissem para ir contra os persas, expulsar os persas. Por isso que eu falo que eles foram bem sucedidos. Eles morreram, só que eles conseguiram segurar tempo suficiente, era o que eles precisavam para os exércitos gregos se organizarem para ir contra os persas. Então eles foram bem sucedidos. Eles acabaram segurando
tempo suficiente. Aí morreram todos, mas os exércitos gregos já estavam bem preparados, bem alinhados e acabaram expulsando os persas. E esse episódio ficou muito conhecido na história dos persas e dos gregos também. Eu acho que ficou mais conhecido nos gregos do que nos persas, porque assim, foi um ato heróico dos espartanos. Nossa, professor, mas 300 soldados, gente, vocês já estudaram sobre a Grécia. Os espartanos, eles eram o quê? Eles eram guerreiros. Eles eram criados desde pequeno para a guerra. Com 7 anos de idade, só para vocês terem uma noção, com 7 anos de idade, os espartanos, eles já eram entregues, tá, ao exército. E quem criava os espartanos era o exército, não a mãe e o pai. Com 7 anos de idade, se submetendo aos mais, os mais extremos que existiam: frio, fome, muitas das vezes abandonado na mata. Imagina uma criança, gente, passando por tudo isso. Mas para quê? Para desenvolver um guerreiro forte, tá? Estrategista. Então eles tinham que submeter esse guerreiro a todas as situações possíveis. Olha que interessante, eles ficavam, sabe até que idade com o exército? Esses espartanos? Até os 30 anos de idade, gente. Eles só eram devolvidos para a sociedade com 30 anos de idade para se casar, ter filhos e dar uma continuidade na civilização espartana. Mas você imagina, até os 30 anos eles eram exclusivos do exército, dessa formação de guerreiros. Normalmente eles lutavam até 60, 65 anos. Olha, imagina um guerreiro com 65 anos, gente. Hoje um senhor com 65 anos já está, muitos deles aí, quando não se cuida, está no pau da gaita, né? Já está na linha ali, né? Segurando o cabo da Boa Esperança. Já vou, não vou, né? Esse mundo paralelo, enfim, né? Já está nessa. O espartano não, o espartano 65 anos ainda ele estava na ativa muitas das vezes. Ainda ele estava indo, e a maior honra para um espartano na época era morrer na guerra. Então você imagina, esses 300 homens eram os melhores de Esparta, eram os melhores guerreiros de Esparta. Então você imagina se eles não iam segurar esses 10 mil persas. Matar seria meio impossível, né, gente? O exército é um número muito desigual, aí vamos dizer assim, 300 contra 10, 15, 20 mil persas. Então o número é exorbitantemente maior do que, mas eles seguraram por muito tempo. Eles foram muito valentes. Tenta imaginar esses dois lados opostos, né? Tenta imaginar ali esses espartanos e esses caras. Não dá nem para imaginar. É uma coisa assim que não tem explicação. Eu quero ir só para o finalzinho aqui, tá? Eu separei, os tópicos eu tirei desse texto, na verdade, mas eu quero só finalizar com a organização do império. Só prestem atenção no que eu vou ler depois. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Que daí eu já vou partir para o final aqui, que é o textinho final, e depois... Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Nenhuma dúvida, nenhuma curiosidade? Professor, eu tenho essa curiosidade, você falou e ficou na minha cabeça, nada disso? Beleza, vamos partir então aqui para o finalzinho. A riqueza para sustentar esse enorme império era fornecida por camponeses livres, que viviam em comunidades e pagavam impostos ao imperador. Havia também o trabalho escravo, mas a maioria dos trabalhadores não pertenciam a essa categoria. Isso é muito, muito interessante da gente entender, porque está dentro da estratégia desses reis persas. Existiam escravos, professor? Existiam. Só que a maior parte dos trabalhadores no Império Persa eram livres. Eram trabalhadores livres que pagavam impostos, que já ganhavam um salário. Salário esse, gente, muitas das vezes que era naquilo que ele produzia mesmo. Uma parte da produção. Não era uma coisa, dinheiro. Eles recebiam, e muitas das vezes esses impostos pagos ao rei também era com parte da produção, né? Então, até no Império Romano, que é mais ou menos nessa época, ou um pouquinho depois dessa fase aí, a gente vai ver também
que nós já falamos em sala de aula. Lembra que nós falamos do salário? Que o pagamento não era nem feito muitas das vezes em ouro, era em sal, era em produto. Então, os persas eram mais ou menos isso. Existiam escravos que eram prisioneiros de guerra muitas das vezes, mas a maior parte dessa população que produzia e que fazia, né, girar a economia persa eram trabalhadores livres e assalariados. Muitas das vezes camponeses, até porque a base da economia persa era a agricultura, como de várias outras povos daquela época. Nós vimos só a exceção dos fenícios, né, gente? Que os fenícios eles viviam em um lugar que não era propício à agricultura. Então por isso que eles desenvolveram o quê? Ao invés da agricultura. A maior parte dos outros povos, na Mesopotâmia, no Egito, agora os persas, os gregos, os romanos, a base era a agricultura. Por que os fenícios não? O que eles desenvolveram? Vocês lembram ou não? Eles não desenvolveram a agricultura, mas eles desenvolveram o quê? Comércio. Muito obrigado. Lembra que eu falei que eram um dos principais comerciantes da época? Já com navegações, eles produziam barcos, já se lançando no Mediterrâneo, né, levando produtos de alta qualidade, e era uma rota comercial. Então eles acabaram desenvolvendo o comércio ao invés da agricultura, porque o lugar onde eles estavam ali não era propício à agricultura. Certo, pessoal? Nós temos aí 2 minutinhos de aula, e nesses 2 minutinhos de aula eu quero saber o seguinte: tem alguma dúvida? Eu não vou mais falar dos persas, eu já vou passar a atividade. Tem alguma dúvida? Professor, Achou o nome dos deuses? Eu sabia que estava procurando. Fala. Ahura Mazda ou Hormuz Mazda e Arimã? Arimã, é isso aí mesmo. O bem e o mal, né? Duas forças opostas ali. Muito obrigado, tá? Já contribuiu, já acrescentou na nossa aula aí. Tem alguém mais que quer falar alguma coisa ou tem alguma pergunta para fazer? 1 minuto. Tempo! Nossa, gente, os professores colegas aqui do lado, acho que eles, endoidam comigo com esses gritos. Mas enfim, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Gente, é pouco tempo, né? Meia horinha pra gente ficar junto assim, é tão rapidinho que passa. Desculpa, essa chupadona no nariz é emoção, não é nada de corona nem nada disso, tá, gente? Só eu fico às vezes meio emocionado, sabe? Ó o estresse até de ver vocês assim. Só o Giovanni ali, que enfim, esse gatinho aí que não tem nada a ver com ele, que na vida real é um bagacento, né? Daí tá ali um gatinho ali. Brincadeira, tá, Giovanni? Você é lindão, cara. Certo, pessoal? Vamos encerrar? Certo, senhor. Vamos encerrar com aquele... Beijo no coração de cada um. Morrendo de saudades. Fui, tá, pessoal? Que deu o meu horário ali. Daqui a pouco eu já vou entrar com o 2º ano. Vou postar essa aula porque hoje eu gravei certinho, na outra eu não gravei o áudio, você acredita? Vou postar essa aula e as atividades quando eu chegar em casa. Certo, pessoal? Beijão e fui! Até a próxima. Fala, professor.